agora mudamos de assunto e vamos falar com ela. É a maior e melhor corretora da nossa comunidade, é a rainha do real estate. Com ela que eu adquiri minha casa, Márcia Peçanha. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Eduardo. Prazer. Ai, bem, que lindo dia lá fora, né? Tá lindo. Aliás, hoje o dia tá doidinho porque já aconteceu de tudo. Já choveu. Sim. Né? Eu saí cedo e tava chovendo, tava chuviscando. Mas eu adoro um dia assim. A gente tem que aproveitar hoje que amanhã parece que vai chover o dia todo. Então a gente tem que aproveitar logo. Márcia Peçanha, curiosidade jornalística, sempre que você traz alguma anotação, eu fico aqui na curiosidade, porque eu gosto muito de saber informação, aliás, eu gosto de saber antes de todo mundo, né? O que nós vamos falar hoje, hein, Márcia? Eduardo, eu trouxe alguns assuntos aqui de coisas que me perguntaram essa semana, né? Que aconteceu, coisas que eu ouvi, né? De clientes meus atuais, né? Então, quer dizer, eu achei interessante, porque são perguntas que a gente ouve bastante, corriqueiras, né? Que pra gente que é profissional, a gente sabe muito bem as respostas e tudo, mas pra você que talvez está pensando em comprar sua casa, às vezes você não sabe, né, essas respostas, né? Sim. Então, parece que nós estamos aqui. Bom, gente, eu tive agora, né, um cliente, Eduardo, que eu estive encontrando com ele, tá comprando casa comigo. Então, ele teve uma experiência muito estranha, né, com uma pessoa, né, com um corretor de imóveis. E ele me perguntou, Márcia, quando ele tá aí comprar comigo, ele falou, Márcia, eu posso fazer reforma no imóvel antes de fechar nele? Olha que interessante, Eduardo. Interessante. Ele está comprando, mas não comprou ainda. Não comprou ainda. Antes de entrar ou antes de Mas pagar? quando ele achar a casa, tá? Vamos lá. Achou a casa, tá comprando aquela casa. O que acontece, tá, Eduardo? Eu vou te contar aqui agora a experiência que ele teve, tá? Ele tava comprando o imóvel, tá no processo de financiamento ainda. Todo mundo sabe, quando você faz um financiamento, a aprovação 100%, ela só vem quase no dia do fechamento. Né, as 2 semanas antes do fechamento, talvez até 1 semana antes do fechamento. Então, o que aconteceu? Esse cliente, ele foi orientado pelo corretor dele que ele podia fazer a reforma na cozinha daquela casa. Uau. Ele morava no imóvel, certamente, tá? Então, ele estava comprando aquele imóvel e ele reformou, então, aquele imóvel porque, né, o corretor orientou ele a reformar aquele imóvel, achando que ele fosse conseguir, né, os 100% de financiamento dele. Só que, infelizmente, Eduardo, ele não conseguiu o financiamento. Uau. Acontece às E a vezes, reforma né? foi feita? E a reforma foi feita, a cozinha inteira. Ele falou que foi um pesadelo na vida dele, né? Isso tem alguns anos já. E ele falou, Márcia, que pesadelo que eu passei. Então aquele corretor não quero mais. Ele me procurou. Eu falei, não, nunca eu iria aconselhar um cliente a reformar uma cozinha inteira, Eduardo. Quer dizer, o cara que é o dono da casa foi mostrar a casa e ganhou uma cozinha nova. Ganhou uma cozinha Quer dizer, nova. O dono do imóvel ganhou uma cozinha nova, né? Aí o preço Pra da ele foi casa ótimo, maravilhoso. aumentou o preço da casa. Sim, né? E ele acabou não comprando aquele imóvel, né? E infelizmente ele gastou e não pôde ser ressarcido, né? Não pegou o dinheiro dele de volta, porque o valor que ele gastou. Então, quer dizer, é lamentável, né? Uma situação dessa. Olha, Márcia, depois que um cachorro sumiu em frame e apareceu em Uberlândia, eu acredito em tudo. É a história da comunidade, que a comunidade tem cada coisa, Mas olha, é interessante, porque o corretor, nesse caso, foi tentar agradar, e aí acabou fazendo uma coisa que nunca Às deve vezes ser ele sem experiência, né? Talvez ele aconselhou o cliente fazer, achando que o financiamento dele fosse realmente dar 100%, mas todos nós sabemos, né, Eduardo? Que um financiamento, por melhor que você esteja financeiramente falando, gente, o financiamento com o banco, ele só é garantido quase na época do fechamento. Então eu aconselho o cliente não fazer. Agora, existem exceções, tá, Eduardo? Vou falar uma exceção aqui que já aconteceu comigo, tá? De cliente, por exemplo, tá comprando no FHA, tá? O FHA, muitos aí sabem, né, que o banco, ele requer, por exemplo, pintura, não pode estar descascando. Ou, às vezes, um corrimão numa escada, indo pro basement, por exemplo, né? Ela tem que existir, porque o FHA, ele vai requerer que seja colocado esse corrimão. Então, às vezes, numa casa de banco, por exemplo, o banco, ele não quer fazer nada. O banco fala, já avisa, as is condition, né? Como está e você vai fechar da maneira que está. Então, se você compra um imóvel, quer seja de banco ou com dono, seja um dono, mas o dono não quer arrumar e falar, olha, é FHA, já que vai ser FHA, então que o banco requerer de você, você vai fazer, então, a reforma. No caso, por exemplo, de uma pintura bem básicazinha, bem pequena, eu diria que tá ok de fazer, desde que o cliente entenda, é o que eu falo para os clientes, que o seu financiamento ele não é garantido 100% ainda, tá? Então, não vamos gastar muito dinheiro numa casa que não é sua ainda, né? Então, por exemplo, botar um corrimão numa escada, não vai ser estrondoso o valor. Você vai ali, como madeira, no ramo de Eduardo. Você mesmo vai lá para um prédio e bota e pronto. O banco ele não vai exigir que esteja lindo, maravilhoso, tá, gente? Ele vai exigir que esteja safe, que esteja seguro. E também a mesma coisa a pintura, por exemplo. A pintura ela não pode estar descascando. Então você vai ali na área que está descascando, por exemplo, numa porta, e vai ali, né, lixa um pouquinho e passa uma tinta em cima. Então são reformas que dá pra fazer baratinha. Então se por acaso você não pegar financiamento, você não vai ter tanto, né, regret. Com certeza. Agora, diferente do exemplo que você falou aí, que é a cozinha. A cozinha é uma das áreas mais importantes da casa, Eu nunca né? mandei um cliente para arrumar uma cozinha. Nossa. Deus me livre, acho que eu nem dormiria. E o dono adorou. Ficou lá a cozinha pra ele. Agora, falando de reforma, o que você acha de flips, que é aquela compra de imóveis para reformar e revender? Ok, vamos lá então. O flip, gente, é interessante, porque muitos clientes me perguntam, Eduardo, tá? E engraçado que foi também uma experiência de um cliente com um corretor. Olha que interessante, Eduardo. A gente tem de ver de tudo por aí, né, hoje em dia. Então, o corretor, ele estava vendendo um imóvel para esse cliente, que era para fazer um flip, que era para reformar a casa inteira, tá? O cliente comprou aquele imóvel sem muito entender sobre reforma. Então, o que aconteceu com esse cliente? Ele comprou um... Eduardo, para começar, a propriedade estava no mercado há 122 dias no mercado.
eu nunca vou aconselhar um cliente meu com uma casa que ele tá procurando, ele tá vendo ali que tá 120 dias no mercado, ele ofereceu o valor pedido. Eu jamais faria isso. Eu ia falar, eu ia induzir esse cliente a oferecer bem menos. Porque essa casa tá no mercado lá mofando, ninguém compra aquela casa, por que vai oferecer o valor pedido? Então o que aconteceu? Esse cliente, ele foi induzido de oferecer o valor pedido, tá? Eu não lembro qual foi o valor agora que ele me falou, mas foi o valor pedido, tá, gente? Que ele ofereceu numa casa que estava 122 dias no mercado. E essa casa estava de tudo, Eduardo. Desde a elétrica, desde plumbing, tudo, paredes e tudo mais. Então esse cliente comprou uma casa para fazer reforma, ele não foi instruído da maneira correta, porque vocês aí que estão me ouvindo, sabem, vocês são corretores, vocês sabem que quando compramos uma casa, quando a gente ajuda o cliente a comprar uma casa que é para reforma, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos analisar o valor daquele imóvel, quanto aquele imóvel ele vale hoje no mercado. Estraçalhado do jeito que tá. Vai lá. Bem ruim. Então você vai precisar, o corretor precisa avaliar aquele imóvel hoje no mercado, qual o valor que ele tem que oferecer, né, para poder ganhar naquele imóvel. Ele vai pegar aquele valor que esse buyer, esse comprador, ele pensa que vai gastar na reforma, porque já que ele é um construtor, ele sabe mais ou menos a base de quanto ele vai gastar para poder reformar aquele imóvel, tá? Ou se ele não sabe, ele vai levar um construtor com ele para poder falar, olha, vai gastar, eu vou gastar nessa casa aqui $100 mil de reforma. Então, você vai adicionar o valor da compra mais o valor da reforma e você vai precisar saber, então, aquele imóvel, ele fazendo todo o reparo que tem que ser feito, qual o valor que eu vou poder vender aquele imóvel? Né? Então, o corretor ele está ali para isso, para poder orientar o cliente. Então, infelizmente, Eduardo, foi também uma situação muito chata também de um cliente que comprou um imóvel sem a instrução necessária, tá? Que foi realmente muito lamentável. Hoje o cliente não tem condições de terminar o imóvel, porque o imóvel ele precisou de mais reforma do que ele pensou que realmente pudesse ter que fazer. Então aconteceu que agora o imóvel não se vende, né, para que ele tire o lucro dele. Então é bem lamentável essa história. Lamentável mesmo, essa é a diferença entre trabalhar com uma profissional séria, né, que tem experiência, e alguém que realmente não entende. Olha os comentários aqui, o João Paulo da Flórida está dizendo, fala com a Márcia que eu estou esperando ela expandir os negócios dela aqui para a Flórida. Olha só, precisamos dela, olha só. Tem mais gente falando aqui. Ô Márcia, como é que funciona o que é muito falado por aí, né, entre os americanos, que é o Home Equity Loan? É pegar empréstimo de acordo com a valorização da casa, é isso? Sim, Eduardo, sim. Esse assunto eu trouxe nos meus vídeos lá no meu Instagram, tá lá, gente. Vocês podem assistir. É muito importante, Eduardo, porque é algo que não se fala tanto, né? O tal do Equity Loan, né? O Home Equity Loan. Mas, gente, ele existe, tá? Ele existe para você poder usufruir hoje com o mercado, né, que está aí hiperaquecido. A sua casa, certamente, ela vale muito mais, talvez o dobro ou o triplo do valor que você comprou. Vamos lá, então. Eu trouxe, então, uma simulação aqui bem rapidinha para vocês, tá, gente? De um valor de uma casa, por exemplo, de 800 mil, tá? Você tem uma casa, a sua casa, ela vale 800 mil, tá? O banco, ele vai te emprestar nesse Home Equity Loan, 80% desse valor de 800 mil, tá? Menos os 640, que no caso seria 80%, seria 640 de 800 mil, certo? Então seria 800 mil, 80% de 800 mil seria 640. E se você deve, por exemplo, 400 mil, o banco vai deduzir 400 mil dos 640. Então você vai pegar de empréstimo novo 240. Ok. Tá? Então tem muitos que me perguntam, Márcia, mas eu tenho equity, eu pego esse dinheiro emprestado e eu não preciso pagar de volta pro banco? Você precisa, tá? Esse equity que você tem, tá, gente? Que é a valorização desse imóvel, você só pega ele mesmo e você não tem que pagar de volta pro banco, logicamente, se você vender o seu imóvel. Tá? Okay. Então, se você tem se você tem lá valorização de 800 mil na sua casa, tá? E você deve 400 mil, e você vende essa casa por 800 mil, você pega os 400 mil, certo, Eduardo? Né? Que você vai devolver pro banco os 400 que você ainda resta para pagar para ele. Agora, se você não quer vender sua casa, você quer pegar o Home Equity Loan, você vai ter a vantagem, né? Porque o banco é uma vantagem que o banco dá a você de você usar o equity daquele imóvel, né? Vamos dizer, se o mercado de repente cai, tá, Eduardo? Então, o mercado já não vai ser mais como está hoje. Daqui a 2 anos, o mercado deu uma queda, você perdeu a oportunidade de usar esse equity hoje. Entendeu? E esse equity você pode usar para poder pagar cartão de crédito, você pode usar para poder comprar um outro imóvel, para investir em outro imóvel. Então, gente, é algo que pode ser feito, tá? Vários bancos aí fazem. Você pode pegar 80%, que seria mais ou menos, a base seria mais ou menos 80%, pode ser 85% até 90% o banco te empresta. Logicamente, quanto maior, né, o empréstimo, os juros um pouquinho mais altos. Você devolve para o banco quando vender a casa? Você devolve o banco quando vender a casa. Interessante. Você precisa pagar de volta pro banco. Interessante. Então, é muito, assim, é uma transação que você faz com o banco, que é muito fácil de você fazer, tá, gente? Muito útil também, porque você pode usar esse valor, esse dinheiro,
para qualquer coisa que você esteja, né, com dívida ou talvez para comprar um outro imóvel. Olha uma pergunta em relação a isso. Mas e se a pessoa não tem social? Se você tem um imóvel quitado e você não tem social, pode fazer isso? Infelizmente com a IT Number não se tem esse problema. Infelizmente não tem. A gente espera que um dia eles venham abrir, né? Porque o IT Number tá aí, né, gente? Firme e forte, Eduardo. A gente tem um financiamento com a IT Number. A gente ganha demais com a IT Number. Eu mencionei há pouco tempo, né? Um cliente que está comprando uma terceira casa agora, né, com a IT Number. Então, Registrei, tem a possibilidade de comprar com a IT Number, mas infelizmente o nome equity loan pro IT Number não existe. Olha o comentário aqui, o Carlos Pereira tá dizendo, manda um abraço pra Márcia. Encontrei ela na barraquinha de Uber. Olha que legal! Uma tia de pessoas espera em breve comprar a segunda casa com ela. Que ótimo. Estarei aqui, Carlos Pereira. Deixa eu dar o telefone 508-509-5996. Márcia, obrigado por todo esse esclarecimento, tá bom, bebê? Obrigada, eu espero que tenha sido bastante, bem assim, clarificativo realmente, como eu falei aqui. Esclarecedor. E que se você tiver alguma dúvida sobre a questão do equity, gente, é só ligar pra mim no 508-509-5996. Será um prazer poder estar instruindo vocês. Com certeza. Quando tiver live, open house, fala pra mim que a gente Vou estar falando aqui. Os vídeos eu continuo fazendo, tá, Eduardo? Eu sempre trago vídeos, né, falando sobre, né, compra e venda de imóveis. Trago, assim, exemplos de clientes, né, porque os exemplos, a gente aprende muito com os exemplos, né, Eduardo? Então a gente fala de algo que a gente viveu realmente. E eu gosto de trazer por quê? Porque isso ali é algo muito vivo, né, Eduardo? Então a gente consegue falar assim de forma bem viva para que vocês entendam realmente e possam talvez não cair naquele erro que alguém caiu lá atrás, né, Eduardo? Verdade. Ou talvez fazer bem melhor, né? E é tão importante esse momento da compra da casa, vale a pena você realmente ir com um profissional que já tem anos e anos de mercado. Eu adquiri minha casa com ela e por isso eu recomendo para você. O telefone é 508-509-5996. Obrigado, Márcia. Bom dia para você. Obrigada, Eduardo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Essa é a Márcia Peçanha, a corretora número 1 da comunidade brasileira. Com ela você sempre ganha. Vai logo no melhor, né, gente? Vai na rainha do real estate. 508-509-5996.